É, pessoal, de volta, TV Carioca da Gema, de tudo um pouco, aquele papo agradável, gostoso, semanal, sempre com um grande convidado, uma grande atração. E hoje não poderia ser diferente, um dos grandes radialistas, radialista só pode ser do rádio, né, Bosch? Não, da televisão, né? Mas começou já. Comecei, mas é para valorizar, isso. É para ilustrar, é para apresentar esse grande comentarista, um grande repórter, tudo grande, um grande amigo, e para nossa alegria, do Sérgio Frias, do Carlos Borges, do Di Noel, do Hugo aqui, e principalmente de você, está com a gente sentado nessa mesa retangular, o nosso querido, brilhante, competente, profissional, Mário Silva. Sem perder tempo, Mário, que alegria, você já está no cast do Carioca da Gema e junto fazer esse programa que eu tenho certeza irá agradar a gregos e troianos, como diriam os antigos. Né? Você criou essa, né? Um abraço, Mário, um abraço, seja bem-vindo. Abraço de tudo um pouco. Di Noel, grande vascaíno, né? Grande figura, para todos que estão ligados. E um prazer estar aqui e obrigado pelos elogios. Grande em tudo que é espaço, até no corpo. No volume. No volume. Agora a pergunta que eu faço para você, as histórias do Mário vai vir assim no YouTube sem censura? Depende. Tem que ter uma tarjazinha. Eu acho que pode qualquer uma, porque pode ser qualquer uma. A maneira como conta. Dependendo como se conta. Entendeu? E o Mário Silva, histórias, vai falar sobre o rádio, sobre os companheiros de rádio, sobre a amizade no rádio, que era grande, foi grande. Sobre as histórias do futebol. Ele que, como repórter na Rádio Nacional, onde está até hoje, bom lembrar, até hoje o Mário Silva está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, é AM, agora é FM, várias histórias com Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, enfim. Esse cara tem muita coisa para contar e eu tenho certeza que você vai se deliciar com as histórias do Mário Silva. Sérgio Frias! Cheio de história também. Como é que tá, Sérgio? Na cabecinha aí. Eu tô muito feliz aqui de receber o Mário Silva, que eu, na minha vida, achei sempre que era vascaíno, porque cobri o Vasco. Mas e descobri que é rubro-negro. Então cobria bem. Portanto, era um excelente profissional, porque me fazia pensar que era vascaíno. Então, você e uma galera. Eu e muita gente. E eu queria fazer logo a primeira colocação aqui, porque eu fiquei espantado. 46 anos de Rádio Nacional. Eles foram deixando, eu fui ficando. Eu acho que a situação envolve o seguinte: você cumpre e reclama depois. As escalas nem sempre me agradaram. Os chefes também nem sempre me agradaram e ainda não agradam. Mas você engole. Você engolindo o sapo, sendo profissional, você vai caminhando. E agora eu fiz 46 anos. Você entrou quando lá? Eu entrei em 20 de março de 1978 para fazer... do meu aniversário. 20 de março. Vamos dar até uma festa. Na Casa do Carreteiro. Você vai fazer quantos anos de Rádio Nacional? Eu vou fazer... 46. 46. Mas eu tenho 50. Vou fazer 65. Eu tinha 19 anos quando você tinha 19 anos quando... Eu estreiei para fazer um programa chamado A Casa do Carreteiro. O Di Noel estava lá. O Di Noel também é uma lenda viva. É uma lenda viva, Di Noel. A Casa do Carreteiro, com a produção de um menino que escrevia um jornal chamado O Carreteiro, e com a apresentação do Speed Luiz, que a Globo tinha liberado e a Nacional contratou, direção do nosso Carlos Sigma. Meio doido, mas conhecido, riscado. É verdade. Mas você sabe que o Mário trabalhou na TV Globo? Trabalhei. Não sabia disso. Fiz estágio lá. Mas 67, 68 e 69, 3 anos. 3 anos. Na TV Globo, Rádio Globo? Não, TV Globo. TV Globo. Na época que a Elisângela, já falecida, era uma menininha. Menininha, né? Tinha 14 anos. Repórter só tinha a Sandra Passarinho, que está indo até hoje entre nós. E a Glória Maria ainda era telefonista, olha que tem tempo, hein? Olha que Agora era telefonista? A Alice Maria era redatora, o chefe do jornalismo era o... Armando Nogueira, e o Amauri era o chefe de reportagem. Amauri Santos? Não, um outro Amauri. E ele, acho que era Mauri Moreira, se não me engano. Não lembro mais. E ele me chamou e disse, eu vou contratar você para geral, porque esporte aqui isso não é nada, isso não vale nada.
Eu falei, não, eu quero o esporte sair. Não sei se vou ver ou não. Você que quis sair da TV porque eu era estagiário do esporte. Eles queriam me contratar como efetivo para a geral. E geral já estava... A Globo estava muito no início ainda. Muito no início. Muito início. Foi 65? Foi 65 aqui? Muito no início. A gente tinha... Era Auricon na época, um negócio pesado para que gravava o som, a imagem, carregava. E o Tchutchu Narvaez, que era o cinegrafista do Amaral Neto Repórter, esse pessoal é da minha época. Moacir Masson, o Borjalo já estava por lá e tal. Aí eu fiquei 2 anos e meio. Aonde? Ali aqui na Jardim Rua Márcio. Na Rua Formácio. Só tinha aquilo lá, gente. Só tinha aquilo. Não tinha nem a ponte, Fênix, a novela. O Teatro Fênix. A Ponte dos Suspiros, que foi uma novela que tinha uma gôndola. A gôndola ficava lá na varanda do prédio. Né? Vamos gravar, pega a gôndola. Pega a gôndola, não, grava lá. Escurecia tudo e gravava. Os caras faziam. Sempre foram bons nisso. Eram muito bons, realmente, muito bons. Uma época fantástica. Tudo muito improvisado. A primeira entrevista que eu fiz lá foi um jogador que foi pro Vasco. Ele vai lembrar, o Sérgio, nem jogou. Um argentino chamado Saldu. Sim. Ele não jogou. Só foi, né? Só foi e não jogou. Foi a primeira entrevista. Aí eu falei, Foi o Ara, pelo menos, a entrevista? Foi, mas eu falei ok no final, aí levei pode falar, um esporro. Você está nos Estados Unidos? Pra que você falou ok? Levei um esporro. O primeiro esporro teu na Globo. Tem uma historinha rápida que o Gilberto deve conhecer, o Luiz Alberto, que depois comandou a resenha esportiva da Globo. O Gordinho? O Gordinho. Ele era o chefe do esporte, do mini esporte que tinha. Foi meu professor na faculdade, Luiz Alberto. Virou peixinho da motoca azul. Aí morreu um goleiro que veio pro Flamengo do Paraná. Se não me engano, chamado Sidney. Morreu intoxicado por gás num apartamento. Foi um acidente. E aí, tal. A notícia saiu no Jornal Nacional e foi enterrado. Quando ele falou foi enterrado, quem estava lendo, que era o Papinha, o Wilton Gomes, eu falei para o Moreira, não foi enterrado não, hein? Eu passei aqui, porque ia sobrar para mim. Eu passei aqui que ele o corpo ia ser trasladado para Curitiba. Ele não foi enterrado. Aí o Armando, acho que tinha 10 ouvidos o Armando. Como é que é, garoto? Eu falei, não, senhor Armando, aqui não foi enterrado. Chama o Luiz Alberto. Agora vai lá e desenterra o cara. Luiz Alberto. Chama o Luiz Alberto. Agora você vai lá e você desenterra o cara. Porque aqui não se dá notícia errada. Aqui tem padrão desde essa época. Luiz Alberto era um grande figura. Uma outra notícia que eu vou dar do Mário, o Mário quase foi para a Rádio Tupi. Quase, por pouco. Ele optou pela Nacional, pela segurança que a Nacional tinha. Não, porque não... Também, né? Naquela época, não? Não foi pela segurança? Não, um avião, eu estava no avião, vindo de Manaus. Você vai acabar a história. Você desenterrou o... Não, eu não, quem desenterrou foi o Alberto. Desenterrou? Mandou. O Papinha começou a rir. Eu estava vindo no avião de Manaus, foi na viagem que na ida o Mendes e o Saldanha discutiram porque o Rio que voltava. Aí o Marcondes sentou do meu lado e falou, você quer ir para a Tupi? Falei, dependendo da proposta, eu vou. Aí ele falou, quanto é que você ganhou? Na época, 7. 14. Eu falei, onde é que eu assino? Lógico. Então, segunda-feira você vai lá que eu vou... Você estava onde? Em que rádio? Nacional. Isso foi em 1984, antes do Zé Carlos sair. Aí eu falei, então eu vou. Aí eu falei ao Zé Carlos, eu vou lá na Tupi, o Zé Carlos, pode que daqui a pouco eu estou indo para lá, depois ele não foi. Aí eu fui lá, é melhor que assim vocês a festa, não teve isso. Aí eu fui lá. Aí o Marconi me apresentou o Idair Marzano, que era o diretor. Pô, tem uma história para contar dele também. Eu não gostava muito dele, não, mas me tratou bem. Aí me levou no Humberto Garjulo. Era um quase que eu velho, choro. Quase que eu choro e empresto. É mesmo? Ele começou com 5. Eu falei, doutor Humberto, eu ganho 7. Não posso vir aqui ganhando 5. Mas é a Tupi, mas a Tupi não vai pagar meu jantar, meu almoço. Vamos fazer tipo, vou fazer uma contraproposta. Eu queria ir. E os 14, morreu? Os 14 foram para Cucuí. Eu quero 10 mais o combustível e um contrato. O que o senhor quer no contrato?
todos os jogos do Flamengo, Vasco e da Seleção Brasileira, os jogos que o do Alcê estiver presente, eu estarei também. Porque a dupla era eu e o Ronaldo. Ia fazer eu e o Ronaldo. Aham. Ele disse, tá legal, vou resolver, ele avisa. Estou esperando até hoje. Até hoje. Ah, é? E o do Alcê encontrou comigo no Maracanã. Porra, meu, eu quero escalar você e não escalo. Eu falei, mas eu não fui do Alcê. Do Alcê sempre desligado. Mas foi bom, sabia? Foi. Porque um mês depois o Kleber Leite foi pra lá. E aí... Ah, não tinha o Kleber ali na Não, o Kleber Que tava ano na- foi isso? 84. 84, por aí. O Kleber estava na Globo. O Kleber tava na Globo. Eu estava na Globo, eu saí em 84 Então, aí da o que, Globo. que aconteceu? O você- Zé Carlos foi pra No Globo. final do ano, o Zé Carlos foi Pra No Globo. final de 84, é isso? E Foi quando eu ele saí. foi pra Tupi. Porque antes disso, o Zé Carlos, na minha frente, chamou todos da equipe e falou: vou levar todos vocês para Tupi. Quem quer? Todo mundo quis. Bom, vai com a força. Ele estava na Nacional, Ele, né? ele assinou o contrato. Aí deu uma ziquezeira, deve ter sido a proposta da Globo melhor. Voltou, ele rasgou a assinatura, mesmo como se fosse. E entregou pro Geron levar na Tupi. Por isso que ele disse, vai porque eu também vou. Porque Pra ele ver que ia. o Humberto Gargiulo falou, não, também não quero isso. Esse cara era esse. Não, mas com o Zé Carlos ele tinha fechado. É. O Zé Carlos que não quis. A Globo deve ter vindo pesado. Pesado. E tirou. O Zé Carlos era o locutor do momento. Sim, né? sim. Com certeza. É, cometeu algumas injustiças, Mas ele mas ia não pra todas. Tupi pra ficar no lugar do Alcê? Ia. A Tupi estava chegando na frente. O Zé Carlos é mais novo, é mais novo que o Em que do momento Alcei. que teve o triunvirato da Tupi, que era o A Edson, comando Mauro, duplo? do Alcei, não era nem comando duplo. O comando duplo foi já pro Compenido. Era Edson, Mauro, na Tupi o Edson trabalhou. Sim, Então sim. Edson, Mauro, do Alcei e mais um cara. Tinha um cara, tinha três. Eram Era o três. Oswaldo Maciel, não? Não, o Não, Marcel chegou não era para locutor, trabalhar. não. Acho que era mais um. E teve o comando duplo, que eu não posso Aí depois completar, teve um que deu comando pra duplo que cadeia. o cara ligava pra gente Todo lá na Rádio dia. Nacional e dizia: o que é comando duplo? Aí todo mundo xingava. Um dia eu o cara, me "Mas irritei e comando falei o duplo que era comando duplo. Era um de cada lado para ver se ele não enchia mais o nosso Porque saco. tinha um comando duplo, que a Tupi foi quando Era o Penido Penido foi pra lá. e do Alcei. Do Alcei, né? É comando duplo. Era o Madison que ligava. O Madison é um cara O Madison. conhecido em rádio. Madison Alô, como vai? bom, Ele mesmo, mas todo O que dia é liga. comando duplo? Desde o tempo que o Todo Joel dia no trabalhou telefone. lá, que tinha o mais. Alô. O celular não, o Nunca celular mais existe não o tinha Madison, ainda, ainda tinha- Claro que existe. Sim. Até hoje Adorava vai. o Cabral, ele ligava, Existe. Cabral. Continua. Eu acho que ele era Vasco. Era Vasco? Acho que era. Coitadinho, não, coitadinho, é gente boa. Mas era Vasco. Bom, vamos Podendo voltar evitar. aqui ao assunto. Podendo Quer dizer, então evitar. você começou na Rádio Federal, não foi? É, a Rádio Federal, que hoje. Que é a Rádio Manchete, né? A Federal era onde? Rua da Conceição 68, em frente à Prefeitura. Niterói. 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 Estavam lá Loureiro, Paulo César Tênio, Tinha massa. Rujani Martins, uma doce figura, meu amigo, me ensinou muita coisa. Roberto Garcia, você Nosso conhece? Isaurito. Isaurito. É vivo o Isaurito? Não sei. Nunca mais soube. Eu velho. e o Pepe, Loureiro Neto, o Pepe e eu. Eu cheguei, ganhando 50 do dinheiro da época, né, com aqueles caras, o pai era um pão duro, um português pão duro, o único português pão duro da minha vida. E aí depois, quando o Paulo César Tênis foi para Ribeirão Preto, para fazer a Copa de 78, ele saiu por isso. Quem comandava era o Ronaldo Foi Nisqueira. ser diretor lá, né? É, Rádio mas lá também depois durou 2 anos e veio para Tupi. E aí o Luiz Carlos Silva chegou, né, que era o Ponte Nova, Na Federal? na Federal. Ah, não sabia. Aí ficou o Luiz Carlos e o Roberto Garcia, o comentarista, o Rujani, o grande amigo. Esses caras fazem falta, o Zolo Rabelo. Professor de Eu bola. trabalhei com o Zolo. Professor de Grande bola. bola. Nós trabalhamos na Um capital. amigo sensacional, um cara Gente boa, Trabalhei também boa. antes com ele. Muitos conselhos, Excelente, muitos excelente. conselhos. E eu e o Pedro Paradela. Só que o Paradela só fazia a ponta. Eu fazia a ponta e reportagem. Ali eu errei muito e acertei muito. Até missa comemorativa do falecimento teve. Mas não teve. Como é que é? Mas conta essa história, pô. Não, a última qual foi? No TV Max, depois você conta. Não, o negócio é o seguinte. O jogo foi América, Natal e Flamengo. E o Geraldo havia morrido naquela intervenção. Geraldo cirúrgica. Assoviador. Assoviador, irmão do 77. Washington. Nunca vi um jogador tão bom ter um irmão tão ruim de bola. Aí
na hora da tirada do tosse, do sorteio, a Rádio Federal não tinha BTP. Então a gente ia lá, eu ouvia e vinha para falar alguma coisa. O Zico era o capitão do Flamengo. E o Pradera, lembra do Pradera? Jogou na Portuguesa? O Pradera era o capitão do América de Natal. Aí o Zico cumprimentou o Pradera cumprimentou o Zico e disse o seguinte, o Pradera para o Zico, isso aqui é uma placa comemorativa da primeira vez que o América enfrenta o Flamengo no Maracanã. E aproveito em meu nome, em nome dos meus companheiros, vem a desgraça aí, e a diretoria, os nossos sentimentos pela morte do companheiro Geraldo. Fecha o pano. Perfeito, Dê. Perfeito. Isso que ele falou. Aí eu fui para a ponta era no fosso, o cabo... eu ficava do seu lado, eu na TV Tupi, e você na... A ponta era no fosso, chamei Luiz Carlos. Aí o Luiz Carlos, vai! Falei, o capitão do América, Pradera, entregou uma placa comemorativa do falecimento do Geraldo. O problema não é a besteira. O problema é o repique da besteira. Como? Entrou o Paradela, disse, como? Mas que desalmado. Aí, a velha Pepa acabou. 15 minutos calado. Então você vai... Conta do Papa. Essa do Papa tem que contar. Olha aqui. Olha, a maior cobertura que eu participei da minha vida, tirando futebol, Copa do Mundo, foi o Papa em 1980, comandado pelo Wilton Abirrian. João Paulo II. Só para esclarecer. Wilton Abirrian. E o Wilton Abirrian teve uma ideia sensacional. Ele colocou o Wilton Gomes, o Papinha, e colocou o Padre Max. Para quem lembra, na década de 80, o Padre Max era o business, o homem que... Depois virou o Padre Marcelo, o Padre Max era o... E eu estava na Catedral do Rio de Janeiro com a Ruth Ferreira e com o José Silvério. Silveirinho. Aí entra o Papa, Sua Santidade. A bola vem para mim e eu digo o seguinte, Sua Santidade, o Papa João Paulo II, adentra a nave da... Olha, estou bem, Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro. Está crescendo. E as freiras, tomadas por uma grande emoção e fé, trepam no banco para ver o Papa. Fez-se um ligeiro silêncio. Aí é que vem a morte. É a pergunta da volta. Como é que é, Mário? Eu repeti. Repetiu. Quando eu repeti, eu comecei a rir. O Abian riu. O Wilton Gomes falou, Padre Max, rolou a bola. Que o Padre Max, o Abian sacou bem. O Padre Max, ele falava da parte eclesiástica, do rito, certo? De tudo que estava acontecendo. A gente não sabia. O Wilton narrava e o Abian dava um espetáculozinho. Mas o comando do Abian que fez uma cobertura gigantesca. Fiquei 20 minutos sem falar, caladinho. Mas peraí, só para lembrar, nós estamos no TV Carioca da Gema, programa de tudo um pouco, recebendo o radialista, jornalista Mário Silva. O que tem que fazer, Serginho? E você que está assistindo o programa, não esqueça de compartilhar, dar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e... Pix! Muito bem. Pix é bom. Mas o Pix ainda não tem um número. Pix é bom. Agora, qual foi a maior cobertura? Essa ou lá de Cabo Frio? Lá de Cabo Frio de foi, Búzios, foi o julgamento do Rock Street. Lá... Qual foi a maior? Que você acha? Diferente. Da rádio, da sua carreira. Da rádio e a minha foi a do Papa. Dado a grandiosidade, para dizer o seguinte... Você comparar o Doc Street com o Papa, você vai para o inferno. Você vai arder no inferno. Você vai arder no inferno. Quando o Papa chegou... Eu estou falando dele, o que ele achou? Quando o Papa chegou... Mas tem um detalhe interessante nisso aí. Quando o Papa chegou, o Abirrian, ele colocou do Galeão até para onde foi o Papa, que ele foi direto para o aterro do Flamengo. Tinha Campal, gente informando no trajeto todo. É que nem futebol, acompanhando o ônibus. Que nem o Zé Carlos mandou eu acompanhar a torcida do Flamengo em 81, só que na época era Orelhão, né? Então é aquelas coisas, galera e tal.
Então, ela fazia isso assim. A cobertura do DOCA, ela teve uma coisa que explodiu, porque o Evandro Lins Silva, que foi o advogado de defesa no primeiro julgamento, era uma fera do tribunal. Sim. E ele estava dando o seu canto da sereia, ele ia encerrar ali a carreira. E nós tivemos informações passadas, inclusive, pelo próprio Papinha, que nos ajudou também, o Hilton, que teve gravações interrompidas de novela para ouvir, porque nós transmitimos toda a defesa feita pelo Evandro Lins Silva e a acusação feita pelo Evaristo Moraes Filho. O promotor era fichinha nessa história. As estrelas eram eles. E todo mundo ouviu. E o Evandro deu um show pirotécnico, fez o diabo ali. Mais bonito que ele falou da moça. Mas quem estava sendo julgado não era o Doca, era a Ângela Diniz. Ele inverteu o negócio. Ele conseguiu, ele fez uma inversão inteligente. Agora você vê a diferença do rádio. O Mário tinha um programa da Cidinha e tinha o jornalismo. Foram dois repórteres completamente diferentes. Um fazendo para programação e outro para o jornalismo. Não foi isso? Não. Nós fomos, eu e o Alfredo Carlos da Conceição, popular judeu de presépio, Deus o tenha, nós fomos fazer, a Cidinha em 80 já tinha saído. Já tinha saído. Tinha saído. Mas o Douglas Corrêa não estaria nessa? Não, o Douglas, isso aí já foi numa outra situação. Ah, tá. Eu ia... Volte ao assunto. Do DOCA? No DOCA a gente foi... O Bosch perguntou se você realmente foi uma... Foi uma grande cobertura, mas eu ainda prefiro a do Papa pela grandiosidade. Na época, eu iria fazer... E não é qualquer lugar que as freiras trepam no banco para ver o Papa. Não. Eu ia fazer isso, né? Eu ia fazer o Brasil inteiro. A ideia... Tem que ser uma economiazinha, né? Era eu ia viajar o Brasil inteiro com o Papa. Aí deu um certo ciúminho lá em Brasília. Sempre tem, né? Sempre tem. Aí me deram Aparecida, que foi excelente, Rio, Vale do Paraíba, Rio e Salvador. Tá vendo? Você já pegou o mais longe. Não foi onde é Afogado, não tem aquela música? Foi lá que o garoto atravessou para falar com ele, e quando a pessoa chegava perto do Papa, ninguém mais interferia. O Papa colocasse a mão, a segurança parava. O acordo era esse. A segurança parava. Eu tentei ir, me atolei na lama até a barriga. Mas tudo bem, o cabo foi. Então ali o Papa realmente foi uma situação... Você se emocionou ao ver o Papa? Agora sério. Me emocionei ao ver a Sueli chorando. Quem é a Sueli? Porque é o seguinte, quando o Papa foi embora... A figura do Papa não te emociona? Não, emociona, porque realmente o conjunto de tudo aquilo que está acontecendo emociona. Ele era carismático, né? E a Sueli, ele botou a mão na cabeça dela mesmo. Quem é a Sueli, cara? A Sueli era uma repórter, ela estava escalada, estava eu, Tássio Santos e a Sueli e o Aurélio de Andrade, uma voz famosa do rádio. Nós quatro estávamos no galeão. O Papa veio andando e uma senhora esticou a mão, esticou a criança. O Papa fez o sinal da cruz na testa da criança e a Sueli estava do lado dele e ela falou: o Papa está aqui do meu lado. E já começou a chorar. E aí ele botou a mão na cabeça dela. Eu me emocionei, o Jorge Guilherme quase teve um infarto. Porque depois os caras me contando que ele berrava: por amor de Deus, pergunta qualquer coisa, acorda a cueca, faz um raio de uma pergunta. Porque se ela pergunta, ele responde. Porque ninguém tocava. Mas ela se emocionou muito e não conseguiu voltar. Chorou e não conseguiu voltar. Ajoelhou. Aí, ó, eu fico até arrepiado, porque aí depois... Aí eu entrevistei a mãe da criança, né? E essa criança, aí marcamos um pontinho bom, porque essa criança depois apareceu, quem carimba a notícia, que era o Jornal Nacional. Aí, e há uma coisa, para mim, muito clara, que o Papa João Paulo II, ele foi disparado mais carismático. Muito. Paulo VI ficava muito distante, João Paulo I ficou pouco tempo. Quando João Paulo II entrou, ele começou a visitar países. O João Paulo I nem deram chance para ele. 30 dias. Por que será? Não esquisito. Mas tem história. Mas o João Paulo II, ele começou a ir mundo afora. O Papa Peregrino, Exatamente. E isso fez com que realmente tivesse todo um cenário. Mas ele era simpático, né? Muito. Polonês, né? Polonês. Ele era da Karol Wojtyła. Cracóvia.
E lá em Aparecida também foi muito bom, porque a Aparecida, a gente conta, você contar com um técnico. Na época, a Aparecida estava no início da igreja. Nós chegamos em Aparecida, eu e o Gaúcho, o Carlos Roberto Marques. Pô. Aí ele falou, nós passamos, quando você entra em Aparecida, agora eu acho que não tem mais. Eu estive lá recentemente, tem um posto de gasolina à direita, e aí o santuário está lá. Aí o Gaúcho falou assim, bom, se o dono desse posto emprestasse a gente, pra gente subir naquela casinhola que guarda óleo, seria bom. Vamos falar com ele. Aí fomos lá, pedimos uma cerveja e tal. Ele falou, ó, eu empresto. Se eu for convidado para ir, porque tinha umas cadeiras lá perto do santuário, onde as pessoas iam sentar. Ele, como negociante da terra, se eu for convidado, eu empresto. Senão eu vou lá para cima para ver. Aí passa mais tarde, aí nós passamos 8h30, tá emprestado. 4 horas da manhã nós chegamos lá. Aí montamos o esquema e fizemos dali. E entramos em cadeia com a rádio do padre, que era a Rádio Aparecida. Rádio Aparecida. Então, quando ia falar o Papa, eu dizia, e agora vamos ouvir a sua santidade. Aí o Creu fechava e abria a Rádio Aparecida. Foi muito bom. Você está gostando? Olha só, quantas histórias legais. Você que é um apaixonado pelo rádio, você que estuda comunicação, você que curte realmente essas histórias que fazem parte, né, do crescimento, do desenvolvimento do veículo comunicação. Mário Silva dando uma aula e eu estou saboreando as histórias do Manuel Lô. Agora, qual é o nome do programa? Nome do programa? De tudo um pouco. Está explicado aqui por que o Mário Silva está falando todas as coisas e ainda não falou do futebol. Bola. Mas não, as histórias estão ótimas. Eu desconhecia essas histórias. Eu desconhecia. Mas também vocês são carne e osso. Você sabe que eu escutei muitas histórias. Todos os grandes locutores de rádio passaram, de televisão, passaram pelo rádio. Sim. Com raras e méritos, com pouquíssimas exceções. Hoje está diferente, mas naquela época... inclusive. E outros, todos passaram pelo rádio. O rádio dá o improviso. Porque a televisão era um veículo novo. E quando você é novo, o rádio era o grande veículo de comunicação, não é isso? Né? Então, quer dizer, quando você começa a desenvolver um novo projeto, um novo veículo que você não conhece, não tem detalhes, não sabe como é que funciona, você traz da onde? Do que é o mais comum, o mais tradicional, o mais desenvolvido para aquilo. E você vai puxando e a linguagem vai sendo adequada ao novo veículo de comunicação. Porque a linguagem é diferente. No rádio, quer dizer, eu fui professor universitário dando uma aula. Caracteriza o rádio, o que é? O imediatismo, a grande vantagem. Então, fiz um programa. E não tem imagem, então você tem que... na Rádio Nacional, nós estávamos lá em Londrina, no quando pré-olímpico. Quando o Galvão Bueno conheceu a atual esposa. Vocês foram os cupidos, não? Não fomos, mas ele foi o cupido. Lá foi uma história, a gente já conhece a história. Eu montei eu fazia um programa que entrevistava os companheiros. Eu entrevistei Fernando Calazans, Marcelo. E entrevistei pré-olímpico de 2000, né? 2000. Tem 24 anos. 2000 com o Ronaldinho jogando. Entrevistei o meu amigo, grande figura, o Oswaldo Pascoalzinho, que era um cara que sempre foi meu amigo nas viagens e tal. Aí o Pascoalzinho, eu perguntei ao Pascoal, qual é a diferença do rádio e da televisão? O rádio vai acabar? Aí ele falou o seguinte, nada supera a velocidade do rádio. Qual é a notícia mais importante que uma pessoa pode dar? Aí eu pensou, ele falou, o mundo vai acabar. O rádio vai dar, a televisão não vai dar tempo. Não vai dar tempo para... mas isso é verdade. Mas hoje está muito mais... Hoje já dá, porque entra com o celular. Não dava, exatamente. Por isso que eu ensinava na universidade, nos bancos universitários. Cara, é isso. O rádio é imediatista. O rádio é ágil. Entendeu? Com o telefone você entrava no ar. A televisão tinha que botar, na época era link, micro-ondas, o cacete A4. Agora não, pô. Eu me lembro do Leonardo Junqueira, que foi um técnico nosso. Grande. Trepado, no bom sentido, lá no poste, matando o telefone para transmitir o jogo em instância.
aquele lugar do foguetório lá em Sergipe. Vasco, jogo do Vasco. O melhor camarão que eu comi na minha vida de Água Doce foi em Estância, aquele espituzão. Foi? Você estava lá. Estava lá, sim. Bom, o Magalhães, Carlos Magalhães, histórias do... Pô, desculpe, Mário, você é entrevistado, mas me lembrei. O Carlos Magalhães, que era um grande nome do rádio em Sergipe, e era médico, né? Mas, gente boa, Carlos Magalhães. Ele nos pegou, cara, de Globo, aquela coisa toda, né? E depois todo mundo foi pra Estância. Ele falou: você vai comer o melhor pitu da sua vida, o melhor camarão. Na entrada de Estância tinha um restaurante, passava o rio do lado, cada camarãozão desse tamanho. Até hoje eu tenho saudades. O Mazella, nessa viagem, macomunado com o seu Edson Mauro, o seu Bodinho, que eu lembrei disso, eu encontrei com ele na Barra. Num avião da Simpática, aviação aérea sem pressa, abaixo. Foram lá e armaram um negócio. O texto foi meu, a armação o texto foi meu. É dele. E o Edson só corroborou. O Edson só corroborou. Foi você que fez. O texto e tudo. Aí a aeromoça vai, pega o microfone. Não fui eu que fiz, eu pedi, fui eu que você não me viu. Só para a pessoa estar em casa. Você que falou. A amizade que existia. Eu era da Globo, o Mário da Nacional, tinha gente da Tupi, gente do Orlando. Cara, a gente viajava, ficava todo mundo junto. Todo mundo, sabe, era legal. A gente ia almoçar junto, saía de noite junto, ia fazer lambança junto. Também. Tudo, sabe, era uma amizade legal. Quando ligava o microfone, cada um defendia o seu, ok. E outra coisa, o Mário conhecia o Vasco como ninguém. E eu fui nas férias do Loureiro Neto, que era o grande nome da Globo, com o Vasco. Eu não entendi, eu não sabia nada de Vasco. E o Mário nunca me sacaneou, nunca. Aliás... Me deu maior cobertura que eu podia ser. Engolido todo dia. Aí o Valdir, manda ele de volta, manda ele de volta. O Valdir ouvia um e a outro. Aí o Mazella vai no microfone e diz que está presente no avião uma figura importante da televisão. Seriado e tal. Seriado, que é o Sargento Garcia. Amigos que estão vendo, qual a câmera, Hugo, que eu estou agora? Meu Deus. Essa aqui. Essa câmera, como diria, essa câmera da verdade. Olha aqui, ó. Câmera da verdade. Olhem bem para... Hugo, feche em Mário Silva, por gentileza. Feche em Mário Silva, tá fechado? Barba branca, não, bigodão. Ele lembrava o personagem grande. Sargento Garcia do seriado do Globo. Do Zorro, que passava TV Globo, TV Tupi. Não, lembra o Sargento Garcia? O que aconteceu? Pô, aí eu vou contar essa história, ele dando autógrafo. Aí eu falei, vou sacanear o Mário. Vou de Manaus para São Luís. Manaus para São Luís. Vou lotado. Era um Airbus da Vasco. Nunca mais esqueço. O Airbus da Vasco. No horário, que é pior ainda. aí eu escrevi um texto, tal, bababá, fiz o texto. Edson, tá bom? Não, Edson falou, não, tá bom, tá ótimo. Então, tá bom, deixa comigo. Fui lá na cabine, na comissária, o avião era grande. Eu falei, tem que fazer um amigo, somos de rádio e tal, fazer uma brincadeira. Pô, a mulher topou, cara. Pô, normalmente topou. Aí eu fiquei atrás da cortina, tinha aquela cortininha que puxava, e a comissária, quando você repara só, quando pega o telefone, que eles falavam, antigamente eles botavam assim, que nem rádio. Aí eu imitando, falei, senhoras e senhores, a sua atenção, boa tarde. Cara, eu comecei a imitar a voz de comissário, né? Sim. Pô, boa tarde. É com muito prazer que a VASP recebe em uma de suas aeronaves um grande personagem da televisão. Aí, cara, fiz um discurso do cacete. Aí, ele sentado, ele não sabia. E eu tô vendo ele, e eu tô de olho nele. Aí, falando assim, ele tava distraído, ninguém pô. Aí eu falei, um dos grandes personagens da televisão, do seriado, um negócio desse, eu falei uma salva de palmas pro Sargento Garcia. Cara, o avião, pá. Aí o que ele fez? Olha só, ele afundou na cadeira. Aí eu falei, pô, vou sacanear, não vai ficar assim não. Eu peço ao Sargento Garcia... Se levante. Não, que levante a mão. Não foi, que levante a mão. Ele fez assim, ó. Aí todo mundo correu em cima dele. Aí chegamos em São Luís, ele falou, quero falar com você. Mas o Mário... Deixa eu acabar a história. Ele falou, quero falar com você. Falei, fala, Mário. Se fizer de novo isso, vou lhe encher de porrada. Mas o Mário também teve outro apelido também, rádio. Leão Marinho, alguma coisa parecida? Leão Marinho era o Henrique Guilherme, o Barba, que me chamava. Outro também, né?
Mas o Sargento Garcia foi histórico. O Sargento Garcia, ele... Não, foi não era o apelido dele. Eu que fui brincar com ele. Eu que fui brincar com ele. O problema é que o pessoal brincava, chamava. Avião tem umas coisas boas e ruins. O Júlio tinha Pé Podre, por exemplo, que era de Belo Horizonte. O Júlio César Santana, que era um mau humor constante, e era um grande locutor, nós fomos fazer uma viagem, acho que era o Afonso Soares, até o comentarista da Globo. E a gente desceu em Salvador e nesse voo, aquele catacorno, que vai parando em tudo que é lugar. Capital, Pinga-pinga. Pinga-pinga. Aí em Salvador ele embarcou. E ele tinha ido a Salvador, que a mulher dele estava grávida e tinha tido neném. Aí botaram um papel, salva o novo pai, não sei o quê, aplauso. Ele sentou com uma cara feia, eu falei, porra, Júlio, nem um sorriso você deu, a criança morreu. Ora, vou te falar uma coisa. Se tivesse um buraco, eu me enfio. O filho do Júlio? O filho que tinha nascido. Do Júlio? A criança morreu. Eu falei, desculpa, mas não dava para adivinhar. Aí eu fui passando de um para o outro e aí morreu o assunto. As histórias... o Sérgio Moraes aí ia cantar Saudade. Dessa cobertura do Vasco, que marcou muito você, qual o jogo, qual a cobertura mais eletrizante que você fez durante o tempo? Mais marcante. Jogo? Não, jogo. Um jogo, então vou aproveitar. Uma notícia. A situação mais importante foi a a venda que depois virou não venda do Roberto para o Grêmio. O Calçada se reuniu com o presidente do Grêmio, que eu não me lembro agora o nome, Dourado, alguma coisa. Era o Dourado. Dourado, isso mesmo. No Hotel Plaza, em Copacabana, para vender o Roberto. E um passarinho me contou e eu fui para lá. E eu entrei sozinho no mundo da bola, sozinho, não tinha ninguém. E dei. E o Denis pediu para eu voltar no bate-bola. Só que aí o Danilo Bahia ligou para mim. E aqui o vento que venta lá, venta cá, amigo. Eu já tinha dado sozinho. Eu falei, Plaza, pode vir. Vou deixar o cara na dígica. Você já tinha dado. Mas aí o Eurico invadiu o hotel com o Olavo Monteiro de Carvalho e melou a venda. Ele ia vender. E criou uma outra situação, porque o Cláudio Adão só foi para o Vasco com a garantia que o Roberto ia embora. Tanto que no jogo, se não me engano, contra o São Cristóvão, ele disse que não ia entrar em campo. O Adão. O que aconteceu foi o seguinte... Aí deram uma acertada lá. Exatamente. O Vasco, ele teve essa possibilidade. No final de 81 para o início de 82, o Roberto arrebentando, foi artilheiro do Campeonato Carioca, e o Cláudio Adão para ser contratado. Houve isso. E aí foi jogar o Campeonato Brasileiro, acabou que eles se acertaram. Sim. Quando o Vasco perde do Grêmio, curiosamente, do Grêmio no Campeonato Brasileiro, o Vasco é eliminado pelo Grêmio. Lembra que o Grêmio chegou à final contra o Flamengo, o Vasco foi eliminado lá nas oitavas de final no mata-mata. O Calçada, para provocar o Eurico, e quem me falou isso foi o Paulinho Pereira, que você conhece, do Vasco, virou e falou, tinha que vender o Roberto mesmo. Quer dizer, eles tinham essa rixa. Sim. Porque o Eurico defendia o Roberto e o Calçada, não, isso aqui, se puder fazer dinheiro. Inclusive, há aquela questão da volta para a Espanha, da Espanha do Roberto, o Calçada queria o dinheiro. O Calçada era vice-presidente de futebol, o Eurico era assessor especial da presidência. Não, eu quero o atleta de volta. O Calçada não fazia questão. O Calçada depois brigou o Eurico com o Roberto. E acabou brigando depois do Eurico. O Calçada não se dava, não gostava do Roberto, principalmente por causa da Jurema. Exatamente. Principalmente por causa da Jurema. A Jurema ela se metia mesmo. Não, e dizem as más línguas que chegou às vias de fato. O negócio não ficou meio... E ela, Calçada? Ela... Dela e nele, evidente. Ela e nele. Ficou complicado. Do Vasco. Dizem. Não, mas dizem. Nenhum dos dois estão mais aqui, então... Exatamente, eu não posso chegar... Nem o Roberto também, infelizmente. Todo boato tem seu fundo de verdade. Pode ser. Eu, como era muito criança, só ouvi isso de terceiros, estou só reproduzindo aqui. O pai diga saber. O Roberto com o Eurico são injustiças de parte a parte. É verdade. O Roberto não podia nunca ter brigado com o Eurico por tudo que o Eurico fez pelo Roberto. Verdade. Agora eu queria saber de você, era a questão do Edmundo e do Ronaldo. Você estava lá do Parque de Prince. Estava. Afinal, o que se discutiu?
Não era, não? Olha, não. Não era O jogo foi em Saint-Denis. Saint-Denis, Saint-Denis, desculpe, foi. o Saint-Denis. Brasil e França foi no E Saint-Denis. a Ô, concentração... chega pra trás, não sei. A concentração, mas A tua cabeça careca tá, parecendo- tá mais careca do que o Hugo aqui, não tá parecendo nada. O de Noel também estava lá. A concentração era em Leseni. Era um Sim, mas castelo. a questão do jogo, naquele momento... o negócio é o seguinte, que O você tava Galvão lá. quase que infarta do meu lado. Ninguém sabia. Ninguém sabia realmente, porque quando a escalação subiu com o Edmundo. Subiu com o Edmundo. Certo. Foi noticiado isso. Aí veio uma contra. Aí o Galvão saiu, o Galvão foi pro vestiário, o Ricardo foi pro vestiário. E aí. O Galvão pro vestiário também? O Galvão foi. Pô, desceu. O problema é o seguinte: Que coisa. aí fizeram uma barbaridade em nome de um negócio. Se o Edmundo joga, a gente podia até perder o campeonato mundial. Mas o Ronaldo não tinha condições de jogar. E os jogadores que estavam do lado ficaram. Tanto que teve um lance. Todos ficou apavorado. Ele Ficou se todo mundo chodoleiro, apavorado, é, exatamente, poderia. combater. Não, deixa eu dar um. Quer dizer, uma coisa puxa a outra. É claro. Eu apresentava na TV Educativa o debate esportivo, depois mudou de nome, o Em cara não 98. não. O Zagallo, acabou de falecer agora, o Mário Jorge Lobo Zagallo, ele foi dar entrevista. E eu, televisão, naquele tempo a gente tinha carro, não tinha carro, aquelas confusões. Como eu morava na Barra, e o Zagallo morava na Barra também, ele morava na praia, num condomínio lá na praia, eu falei, pô, deixa que eu pego o Zagallo e depois eu pego meu caminho. Aí, pô, e o Zagallo, você me tratou bem, mas eu nunca tive intimidade com o Zagallo. E aquele dia, o Zagallo estava falante, sabe? Ele estava bem pra caramba. E por acaso surgiu esse assunto, e ele falou assim para mim, Mazela, que eu tinha que, como é que eu podia fazer? Todo mundo foi pego de surpresa pelo fato do Ronaldo. Quando o Ronaldo aparece no vestiário, foi outra tremenda surpresa. Aí o Ronaldo fala, eu vou jogar. Ele falou que queria jogar. Queria jogar. Ele, segundo Zagallo, pô, os dois já faleceram, mas é a história que ele me contou, e eu já contei já isso. Os três, que o médico também. Deixa eu falar, o Lídio, aí, ele chegou pro Lídio, falou, Lídio, e aí? Aí o Lídio falou, pode colocar. Pipocou. O Lídio colocou, ele falou, agora é a minha impressão, Bocha, Serginho, amigos, ele falou tipo assim, eu fui vendido. O médico fala, pode jogar, eu vou falar, eu vou bancar o Ronaldo, eu vou barrar o Ronaldo. Olha, o Edmundo, foi isso que aconteceu. O Edmundo estava no quarto dele. Ele enrolou a língua. Ele teve um piripaque forte. Mas vocês sabiam disso naquele momento, no momento da escalação, não? A gente só soube disso tudo depois. Depois do jogo? A gente só soube primeiro que o Edmundo estava escalado, porque ninguém sabia. Quando o Edmundo pode ser escalado, a imprensa inteira não sabia. Você que trabalhou e cobriu várias seleções. Mas a gente não viu. Não deu para ver? A gente não havia acesso. A Copa do Mundo você não tem acesso. A TV Globo. Não, você está completamente equivocado. A TV Globo que tinha, inclusive, exclusivo. Globo não tinha, Globo não. Ela tinha uma barraca montada na porta do castelo lá de Lesini, onde nós só entramos uma vez, que foi na véspera do jogo, no sábado. Eu, Elcio Fernandes, todo mundo. Eles nem viram o Ronaldo passar. E o Ronaldo saiu dali e foi para o hospital. Um cara que vai para o hospital e tem um piripaque daquele, se tem um médico, tipo Walter Martins, que não é ortopedista, é cardiologista, ia dizer, eu não me responsabilizo. Claro. Se botar e tiver um piripaque, a culpa não é minha. E vou assinar. Ele não jogava. Ele não jogava. Ele não jogaria. Porque você tem o jogador, pode ser o maior... Tem uma historinha no Vasco, antiga, envolvendo o Roberto, o Eurico enchendo o saco, porque o Roberto não jogava. O Roberto tinha operado apendicite. E aí o Vígio disse, não, tô esperando. Para mim ele tá bom, não sei o quê. Walter Martins perdeu o emprego e o Roberto não jogou. Porque o médico veio na sequência, não, peraí, o cara operou, não pode não, vamos esperar. Então, do Ronaldo, ele depois veio uma Outro Martins era um barbudão, depois veio uma parafernália, fizeram até CPI,
monte de asneira. Aí entrou um excesso de asneira, que fechou com a Nike, fechou com a Adidas. Tomamos um passeio, gente. O time estava atônico em campo, totalmente Mas você perdido. achou que estava atônico em função dessa situação toda ou porque... Contribuiu, com certeza. Contribuiu. O Brasil podia ter ganho. O jogo mais difícil do Brasil foi contra a Holanda. Contra a Holanda. A França não estava com essa bola toda. Não estava com essa bola. Agora, lógico, tá jogando em casa. Todo Tudo mundo a gritando favor. blé. É só ver, a França passa pelo Paraguai na prorrogação. No finalzinho, inclusive aquele jogo que o Gamarra jogou pra burro. Depois passa pela Itália nos pênaltis, passa pela Croácia, saiu perdendo, vira com 2 gols do zagueiro, e aí vai pro jogo com o Nós viemos bem, pegamos a Holanda, que era um time bom, pegamos nos pênaltis, né? E fomos bem agora. O Ronaldo sobrava na turma. Se você não tem, bota o Edmundo para jogar, que estava inteiro. Edmundo é outro que o Zagallo também não gostava. Edmundo, tem essas coisas o Edmundo também, com o Zagallo tem uma história muito curiosa. Lembra aquele Campeonato Brasileiro de 97 que o Edmundo estava acabando com o Campeonato Brasileiro. E o Zagallo não convocava o Edmundo. Não convocava. Chegou no finalzinho do ano, o Edmundo arrebentando. Não, ele chegou nessa de 97, eu acompanhei. Teve um torneio de Lyon na França. E o Edmundo participou desse torneio. Sim. Foi em 98. Ele e o Luiz Carlos Vinck, eles vieram. Gol do Roberto Carlos, daquela. Eles vieram e se incorporaram. Brasil, Itália, Inglaterra e Alemanha. França. Brasil, Itália, Inglaterra e França. Perdão, França. Você foi com o primeiro jogo. Fui com o Orlando Batista. E o Wellington Campos. O Brasil empatou 2 Foi um evento teste para a Copa do Mundo. Joel ainda não havia chegado Noruega ainda. Também, mas ele e os dólares. Teve amistoso na Noruega, né? Noruega teve Noruega. Mário, quantos países você conheceu através do futebol? Bom, na América do Sul, tira só, também não perdi nada lá, com todo respeito, Equador e Bolívia. Bolívia pode tirar esses dois. Porque eu não perdi nada na Bolívia. Equador. Estados Unidos e México. Na Europa, Noruega, Inglaterra, França, Portugal, Espanha, Itália, Bélgica, Holanda. Você viajou muito com o futebol? Com o futebol e sem o futebol. Não, Grécia. Não, mas com o futebol aqui, como papel profissional? Com o futebol eu fiz. Na Europa? Na Europa eu fiz uma Copa, que é de 98, eu fiquei 60 dias em Paris. Você deve ter ficado muito triste. Triste. Fiz com o Vasco como jornalista uma excursão de 30 dias na Europa, fiz uma outra de 20. Estive no Senegal, em Angola. Senegal, Angola, também estive, Costa do Marfim. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Os caras diziam que era Costa de Marfim, eu digo, não é Marfim. É voar, porque Marfim é perfume que é parfum. Não confunde as coisas. Agora tem uma história. Você viajou bem então com o futebol. Tem uma história para você ver o que é o rádio. Em 1994, Brasil e Holanda. Foi Brasil e Holanda? Brasil e Holanda é o Penido, em 94, na Rádio Nacional. Já. Eu estava na equipe. Mas ele não transmitiu esse jogo. Ele transmitiu do centro de imprensa. O centro de imprensa era em Dallas. E o jogo foi em Dallas, mas ele não transmitiu no estádio, ele transmitiu do centro de imprensa. Porque só para o pessoal em casa entender que tá vendo. Você, quando tem Copa do Mundo, você paga tudo. Paga rigorosamente. Você paga inclusive. Por 3 pessoas. Você paga para poder. Transmitir do estádio, são 2 ou 3 posições, você paga, é tudo caro. E a ver como você tem um centro de imprensa, tá pago, é mais barato, muitas rádios faz o geladão no mesmo lugar. A história do Brasil. Ali foi uma bobeada. Porque ele gastou muito antes. Pagou para transmitir o que não valia nada. Os amistosos. Em São Silvestre. A parte que o Brasil ia se classificar. Nas oitavas já começou a não querer. Aí não fez Estados Unidos do local e não fez a Holanda do local. E o Reit, nossos grandes amigos Zé Roberto Reit, ele era o comentarista do jogo, junto com o Chico Anísio. Eu tinha comentado o jogo anterior. Chico no Brasil, a ação do Sérgio Moraes. Vamos fazer os seringais. Sim. E fui ver o jogo, porque era só atravessar uma alameda. O Fair Park era um parque muito grande. E fui para o estádio ver o jogo, na Cotton Ball. Daqui a pouco estava 1-0 Brasil, 2-0 Brasil, 2-1, 2-2. Quando eu olho para o lado, está o Zé Roberto.
Falei, Largou a transmissão. Largou a transmissão. Não aguento. Fiquei nervoso de vir aqui. E tinha um cara da Rádio Gazeta, meu amigo, mas eu me irritei com ele, porque ele estava xingando o Branco desde o início, pedindo pro Branco sair. E o Branco Quando fez o Branco fez o gol, eu falei, não pula não. Não pula não. Não pula que a gente vai brigar aqui. Porque não vai pular. Esse gol você não vai pular. Aí depois... Ô, Mário, deixa eu fazer uma pergunta. Já que você falou o negócio do coração, você é flamenguista, nunca escondeu disso, mas a pessoa que é vascaína como o Sérgio... Gosto muito do Vasco. Tem essa identificação... Eu sou flamenguista também. Não, você parece. É diferente. Você, para quem não sabe, o Mário Silva, a origem dele, a preparação dele, você leciona, você foi professor muitos anos. Por que professor de história, você lecionando, foi parar no rádio? Não, é o contrário, né? Eu fui pro rádio e depois eu fiz história. Quando eu era criança, eu queria ser bombeiro, aquele cara que botava gasolina no carro. Sabe? Frentista. Estava aqui no máximo. Mas depois eu cresci um pouco, queria ser professor de história. Queria ser dono do posto. Professor de história e radialista, porque eu te brincava com o botão, narrando, né? Narrando lá e tal. Aí eu fiz direito. Você se formou advogado? Só pra constar, fiz. Mas não tirou o OAB, não? Não, eu tenho um OAB. Ah, você é advogado também? Na época todo mundo tinha OAB. Não, na época, Você na época era estagiário, não era prova. Isso aí. Eu sou um dos últimos anos que não tinha prova. Até 92, saí 93. em 73, depois começou. Então você primeiro se formou em Direito. Aí fui para a faculdade de História, entrei no direto, sem vestibular, na FAUP. E rádio eu não precisei. Mas como é que você chegou no rádio? No rádio... Foi teu primeiro emprego, né? Ou foi TV Globo? Eu fui na Rádio Vera Cruz, em 67, levado por um cara chamado Ricardo Galvão, era meu colega no Grajaú, que era o apelido dele era Porrinhola. Vê como é que ele era chato. E ele que me levou. O chefe da equipe era o Dárcio Campelo. Lá estavam Júlio César Santana, que era Geraldo Magela, Luciano Duarte, que virou Evilásio Duarte em Pernambuco, o filho do Sérgio Paiva, e o Kleber Leite. Kleber Leite? O Kleber Leite chegou no mesmo dia que eu cheguei. A Vera Cruz onde era? Na rua Buenos Aires. Era uma rádio forte ou uma rádio pequena? Não, era Verinha. O nome já está dito. Era pequena. A forte era a Nacional e a Globo Tupi. Marique Veiga. Marique Veiga também. Marique Veiga, mais 67... A Bandeirantes também não era forte? Bandeirantes, Guanabara. Guanabara, perdão. Guanabara, mas sim. as fortes mesmo era Nacional. A Guanabara teve uma época boa, muito com boa. Com Paulo César Tênis. Contratou todo mundo, só não levou o Valdir Amaral. Contratou todo mundo, menos o Valdir. Foi um grande erro. Do Alcei, Cury, todo mundo foi para Guanabara. Paulo César Tênis, todo mundo. O Vitorino Zé Cunha. Vieira, todo mundo. Aí depois... Quer dizer, então, no teu tempo, né? a rádio forte, as rádios fortes no Rio... Globo acho que não era tão forte, não. Globo não era forte. O Valdir estava na Globo, gente. Mas quando você... 67, 68? Mas não era tão forte como chegou a ser, não, nessa época. Não, ainda estava... Guanabara, Tupi... Você está falando na época que ele começou na Vera Cruz, né? Vera Cruz foi 67. Aí eu fiquei lá 6 meses na Vera Cruz. Fiquei 6 meses na Vera Cruz. Levado por um amigo. Levado por esse amigo, que era repórter lá. E o Kleber Leite... Kleber da Fonseca chegou Leite. junto comigo, no mesmo dia que nós chegamos. Nós ficamos amigos e a gente ia pro estádio, um narrava, outro fazia a ponta e tal, blá, blá, blá. Rubro Negro. Aí eu fui fazer estágio na TV Globo, saí. Quando eu voltei para lá, em 69, quando eu estava já no início da faculdade, que eu saí da Globo, da TV Globo, o Kleber Leite já era o chefe da equipe. Da Vera Cruz? Porque o Paulo Barata, não sei se eu lembro, o Paulo Barata, ele arrendou Guanabara e Vera Cruz. Botou uma equipe na Guanabara e outra equipe na Vera Cruz. E deu ao Kleber sempre teve tino comercial, deu ao Kleber Vera Cruz. Aí eu fiquei um tempo com o Kleber, ele só botava para fazer plantão, falei, vou embora, aí fui embora. Ele ficou meio zangado comigo, depois voltou a falar. Aí eu fiquei lá, e aí fui fazer... Em 77 eu fiz história. Aí fiz história e comecei a dar aula. Eu dei aula há 15 anos. Você estava... história na FAUP, né? Na FAUP. Então, 77 você... Eu estava na Federal. A Federal era a Vera Cruz? Só tinha mudado de nome? Federal não.
Federal depois virou Rádio Manchete. Você foi quando para Federal? Só da Federal foi em 76, levado por um cara que eu conhecia e que eu vi um anúncio na Amiga, lembra da revista Amiga? Sim, claro. Era uma bola com várias carinhas. As carinhas estavam, Paulo César Tênis, fulano. Aí eu falei com o Zé Carlos, que era um conhecido meu, ele disse que tá bom, eu te levo. Aí eu fui lá, aí o Paulo César, que, pô, meu amigo... Do meu também, do não fez mal a ninguém, só ele. Só ele, passagem. Ele falou assim, você sabe trabalhar em rádio, menino? Eu falei, sei. Então você vai fazer o plantão amanhã. Eu falei, tá bom. Plantão de novo. Assim mesmo. Eu falei, tá bom. Aí, de manhã, ele me ligou para minha casa. Você não vai fazer mais o plantão. Eu falei, não vou fazer mais o plantão, por quê? Desistiu? Não. O Rugiani não pode ir, então o Paradela vai comentar o jogo e você vai informar Vasco e Americano. A cabine é toda quebrada, assim, então. E foi um bom jogo para informar. São Januário? São Januário. Antes da reforma. Foi um bom jogo porque o Vasco meteu 5 no Americano. Você participou bem. Eu falei muito. Tá. Aí no jogo seguinte ele falou, menino, vou te botar na ponta. Aí a partir dali começou. Tá, então legal. Só para era o conversando. Você é Mário Silva. Você contou para todo mundo agora, no programa de Tudo Um Pouco, pela TV Carioca da Gema, como você começou no rádio, sua trajetória. O nome dele não é Mário. Exatamente. Por que você virou Mário Silva? Emanuel Nogueira da Silva Neto. Tem o Silva. Nome forte. Quando eu comecei na Veracruz, era Silva Neto. Qual é o teu nome de batismo? Emanuel Nogueira da Silva Neto. O Silva tem, então. Silva Neto. Aí, na Globo, eu era Silva Neto. Na TV Globo, Silva Neto. Estagiário. Quando eu fui para a Rádio Federal, o Loureiro era Neto. E Manuel, que é Manuel Loureiro Neto. Manuel Fernandes Loureiro. Mas ele usava Loureiro Neto. É. O Neto ele acrescentou, que era Manuel Fernandes Loureiro. O Paulo César falou, pô, Manuel, Silva Neto não dá porque o Loureiro já é Neto. E Manuel vira Manel. E vira mesmo, né? Aí o Roberto Garcia. Nosso Isaurito. Você sabia se era bom pra isso. Falou, Mário Silva. Aí o Paulo, boa ideia, Mário Silva. Aí, Mário Silva. Você concordou? Concordei. Porque tem um amigo nosso que quer assim, eu fui batizado com o nome, eu não quero mudar, senão eu me demito. Então, tem uns amigos meio malucos. Que isso? Acho que é isso. Vou me demito, dá ataque de pelanca. Eu não quero. Mas o Isaurito, nosso Roberto Garcia. O Isaurito melhorou para Roberto Garcia, melhorou para Isaurito Tavares. Ele é que me deu o nome. Aí eu já estreiei como Mário Silva. Aí quando fui para Nacional, o Jorginho Abicalil, que fera das vinhetas, né? Já nos deixou. Foi essas vinhetas todas que nós usamos, foram feitas pelo Jorginho Abicalil. Como é que você se sente não sendo o seu nome verdadeiro? Incomoda, estranha, você se acostuma? Você se acostuma, porque tem amigos que chamam de Manuel. E tem amigos que chamam de Mário. Por exemplo, no seu aniversário... Sim, claro. Pois é, a minha mulher me chamava de Manuel. O nosso amigo, pai da Bordalo, como é o nome dele? Paulo Arthur. Me chamava de Manuelzinho. Os outros me chamavam de Mário. Por que Manuelzinho? Porque ele me conheceu no tempo que meu pai estava vivo e meu pai me chamava de Manuelzinho. Ele é teu amigo de longa data, então. Eu conheci o Paulo Arthur, as meninas eram crianças, gente. Tá. Aí o Manuelzinho... Porque o Paulo Arthur é amigo de um amigo do meu pai. Entendi. E ele me chamava de Manuelzinho. Então, tanto que ele me chamava de Manuelzinho. Na sua festa de aniversário. Muito obrigado. Foi tão boa aquela festa, Vem cá, confirmando, vai ter festa de aniversário? Vai de novo, olha só. Vai ter... Se o de Noel Santana emprestar a sua bela residência... Nós estamos a menos de 2 meses do Mas em Búzios. Pode ser. Estamos de férias. Vou falar com a Lena, então, para saber se eu vou para uma posada, o Blois também. Vai lá.
O nosso querido Noel. Cedeiro. Serginho, aquele belo espaço à beira da piscina, caso não chova, que ele vai ter que botar um toldo na pérgola da piscina de Noel. De Noel tem piscina em casa? Piscina olímpica. Piscina olímpica. A gente fala na casa dele. Vou mandar o Mobuto lá na sua casa. Grande Palmeiras. Bom, eu espero que você esteja gostando. Papo é solto, descontraído, interessante. Falando de rádio, televisão, coleguismo não é bem o termo, mas de relacionamento, amizade, rádio. O mundo está mudado hoje, hein, Sérgio? O rádio não é mais aquilo que foi no termo de amizade, né? Não, acabou. A gente viajava já combinando. Sim, mas talvez em função da forma de cobertura também, né? A cobertura está muito o problema é o seguinte... Não tem mais cobertura. Você não tem mais cobertura, você tem cobertura. Em função disso. A cobertura é que fazia a amizade. Lógico. Então, por exemplo... As viagens... Vasco, anos 80. Eu fiquei 8 anos seguidos. Então, era eu, pela Nacional, Loureiro, pela Globo, às vezes Pedro Costa, Sim. às vezes Mazella, dependendo... Às vezes até Ronaldo Castro, Walter Salles, às vezes, né? Mais o Ronaldo. O Walter, antes com o Orlando, depois o pequenininho, o Edir Macedo? Edir Macedo é o pastor. Não, Edir Lemos. Edir Macedo. E o pessoal do jornal. Peguei Márcio Tavares, Antônio Maria, esse que está o Dom Carmo aí, o Lédio Carmona, Geraldo Mainetti, e por aí vai. Só que nós estávamos todos os dias juntos. Diariamente. E o Leomário Valente, o deus daquela cobertura. Sabia tudo, né? O Leomário Valente, vale até uma historinha. Foi ele que deu o apelido do Roberto. O Leomário Valente, eu normalmente, quando... Leomário, qual jornal que ele trabalhava? O Dias no Esportes. Eu chegava, normalmente, quando treinava de manhã à tarde, o único otário que ia de manhã era eu. Os outros me ouviam. Porque eu tinha programa meio-dia, então o que o cara vai fazer lá? Então, e jornal, tanto faz servir de manhã no dia seguinte. Aí, a gente almoçava. Mas era pauta para o jornal. Eu e Paulo João almoçávamos, às vezes, ali no Adegão, quando o dinheiro estava bom. Quando o dinheiro estava curto, que a não pagava o seu. A gente pegava na Cidade do Porto, que também tem. Do lado. Mas tinha só atravessar a rua. Tinha aquele restaurante do Vasco ali? Ali não era. Na época ainda não tinha. Tinha muita corneta e tal. Aí, jogamos tal, acabamos de almoçar, o Paulo tinha uma pala branca, inclusive, paramos na porta, entramos. Quando chegou na porta do estádio, entramos, o porteiro falou o seguinte: seu Paulo, aquele treinador quer falar com o senhor. Aí eu olhei para o Paulo, o Vasco estava procurando treinador. Aí o Paulo, quem? Eu não sei, ele está sempre de terno. Aí o Paulo, branco, não negro, elegante. Aí do caminho, quem lembra como era, você entrava pelo túnelzinho e o futebol era lá perto onde hoje... Na arquibancada do outro lado. Não, onde tem a... Não é do outro lado, não. Onde tem aquela casinhola aqui da presidência, ali tinha uma sala, o futebol era não, ali. Você está falando do outro. O futebol era ali. Pra lá, tá. Passava pela... Aí eu falei, pô, Paulo, tá afim de me ferrar, pô? Tá contratando um treinador? Ele não me falou? Ele não falou nada, pô. Vamos almoçar junto, pô. Que isso? Tô maluco. Quando nós chegamos, adivinha quem é? Você vai adivinhar. Negro, elegante, de gravata, paletó e gravata. Quem era? Didi. O Didi. Gonzalo, eu não tenho a ligação do Didi com o Vasco. Didi. Aí eu falei, Didi, pô. Aí eu chamei de seu Didi. Olha só, chamei de mas é legal. Seu Didi. Aí o Paulo, oi, Didi, tudo bem? Não, eu recebi um recado e vim falar com o senhor. Aí o Didi entrou na sala, eu falei, pô, anda aqui, né? Disse que eu não falei com ninguém, porra. Fechou a porta. E foi conversar com o Didi. Um tempo. Alguém fez um trote ou foi uma cavada, que também é válido. Estava sem treinador, se apresentou. 5 minutos depois de eu chegar com o Paulo
chega Eleomário Valente com o fotógrafo. Estão aí? Eu falei, toma. Eu olhei para o cadeira, tá, estão aí. Peraí, bateu na porta. O Eleomário bateu na porta. Dona Célida abriu a porta. Ah, secretária, né? A Célida, o que é de Célida? Abriu. Não. Aí o Eleomário. Posso fotografar? Não deixou fotografar. O Eleomário, ele não perdia uma, porque todos aqueles funcionários do Vasco passavam para ele. Porque ele dava notinha de aniversário, de enterro. Aquele Geraldo, que foi diretor do Infanto Juvenil, aquele era a grande fonte do Eleomário. Então ele era perigosíssimo. E ele gostava de mim. E nós ficamos amigos, porque eu não sacaneava, ele sacaneava. Roupa velha. Ele usava um papel de pão para anotar o negócio. Ele escrevia a matéria. Hoje não tem mais, né? Acho que o Copdesk fazia o acerto lá, porque o português dele era ruim. Mas de notícia, meu amigo. Eu estava na Europa com o Vasco, ele me ligou para dizer assim, você já está sabendo? Eu falei, sabendo o quê, Eleomário? Que o Amaury brigou com o Dudu. Eu falei, eu vi, eu estava do lado, gente. Já até gravei. Ele estava aqui no Brasil. Já sabia. Antes de você divulgar? Não, eu já tinha gravado, quer dizer... Mas não tinha divulgado. Não tinha divulgado, eu já ia entrar no mundo da bola, porque agora era a favor. Ele já sabia, como ele sabia que o Nenê, o Tottenham quis comprar o Nenê, e o Vasco não quis vender o Nenê, uma burrice. Aquela discussão estranha. Estranha, né? Então ele era terrível. Mas esse grupo era um grupo de você, não era que a gente fosse amigo. E depois o Paulo Angione, que tem defeitos e virtudes, mais virtudes que até defeitos, que ele me chamava de meu irmão, e eu considero ele meu irmão, ele fez um grupo de pessoas e a gente se encontrava com as esposas na casa do Márcio Tavares. Márcio, eu, Loureiro, Antônio Maria, Odemário Tognon, que não era mais ia, e as esposas. Joel Santana foi, Lazzaroni foi, mas Lazzaroni nunca foi Vasco, sabe? Lazzaroni nunca foi, o Dinoel sabe, ele nunca foi, ele era, mas não era, entendeu? Não tinha muita convicção. Ele não tinha, ele ganhou um campeonato que o Joel deu para ele, pô. E ele foi à seleção por causa do Vasco. Por causa do Vasco. Mas aí o que foi? Aí arrumou uma patota com o Américo Faria. Ele era Flamengo. Ele era mais Flamengo. Inclusive ele veio do Flamengo. Tanto que no avião, na volta do jogo da Holanda em 89, que o Brasil ganhou 0 gol do Careca. Isso. A gente estava tomando um whisky e tal, aí estava uma cavada para ele convocar que o Ricardo Rocha botou a mão. Ô Lazar, Julião tem que estar com a gente, que era o Júlio César. E jogava muito. Zagueiro. Aí o Américo Faria falou, fala com o Mário Silva, que é amigo do Paulo Angione. Isso foi uma piadinha, porque o Paulo Angione não estava. Aí eu disse, Paulo, os caras vão comer sua batata aí. Disse, não, mas eu vou. Mesmo assim eu vou. Que eu não vou perder essa. Tanto que ele foi. Foi o quê? A Copa do Mundo? Copa do Mundo. Deu azar que o Brasil não ganhou. Mas ali, ele graças a mais uma, na conta do Eurico. Quem botou o Eurico foi o Lazzaroni, e quem bancou o Lazzaroni na seleção chama-se Paulo Angione. Ia ser demitido, já estava contactado o Espinosa, com acerto do Lídio Toledo. Aí o Paulo, não faça isso. Esperou e o Brasil ganhou a Copa América 89. E aí manteve o Lazzaroni. Mas ele viu, Odinel, ele nunca foi... Ele não foi Vasco. A identificação. Ele não tinha identificação. Era a mesma coisa pegar o Carlinhos e botar no Vasco. Mas, entendeu? Por exemplo, o Joel tem muita identificação com o Vasco. Mas o Joel depois... O Joel hoje acho que é extremamente identificado com o Flamengo. Ele foi campeão com tudo. Ele foi campeão pelo Flamengo. Ele ganhou tudo. Ele é Vasco, ele jogou no Vasco. Mas hoje eu vejo... Mas ele é hoje um multimídia. Ele foi campeão pelo Flamengo, ele foi campeão pelo Vasco. E pelo Fluminense. Qual é o time do falecido Zagallo?
Dizem que é Flamengo. Flamengo. Flamengo, boss. Flamengo. Não, o Zagallo é Flamengo. Entendeu? Flamengo. Mas o João foi campeão Também por não onde gostava do passou. Vasco, É um não. grande treinador. Não, foi um e grande nunca deu treinador. certo treinando Não no Vasco. gostava do Vasco. Quem? O Zagallo. Não Ele gostava do nunca deu Vasco. certo treinando no Vasco. É isso, gente. Agora o Joel realmente ele explodiu, ele é multimídia. Mas Não, hoje- não, Ele, tudo ele bem, mas acabou eu acho que criando ele- um vínculo legal com o Flamengo, porque ganhou tudo no Flamengo. Então é normal, é E natural. aí eu, se Mesmo dá sendo tempo, eu vascaíno. quero fazer uma homenagem Você diz aqui. o? João Santana. É uma homenagem. Ele mais no Vasco que no Flamengo. Uma Mas acho que homenagem. ele- Mas a Flapres, A homenagem é póstuma. Sempre o Flamengo ganha mas mais do que o válida. Vasco. Ponto. Não, ali no caso do Joel, com certeza é o contrário. Porque o Eurico Miranda, eu tive muita. Nunca discuti com ele, sempre me respeitou, eu sempre respeitei ele. E ele sempre soube que eu era Flamengo. Nessa excursão, ele falou, me chamou, assim, Mário Silva, você que vai. Vai você e o do Jornal do Esporte, que era o Moreninho, que agora o nome me foge. Porque antigamente. Sebastião Vigílio? Sebastião Vigílio. Antigamente os clubes levavam. Levavam os dois. Não era Aí- lei. Era lei. Aí Isso, tinha que levar um. a rádio tentou me dar uma volta e botar outro. Aí ele pegou o telefone e ligou para o Ronaldo e falou, eu, do meu lado, quem vai é o Mário Silva. Se não for o Mário Silva, vai o cara da Globo, do raio que o parta. Mas se não vai o Mário, porque ele, a palavra dele, certo? E ele realmente, eu tenho que prestar, porque ele sempre foi. Agora, se não tivesse, tem que fazer, né? O Vitor Emanuel falou, o técnico é o fulano? Aí o Eurico falou, era. Mas como você falou que era, não vai ser mais. E não foi. E não foi. E era, mas não foi. porque o cara falou. Porque ele mudou de ideia. É mentira. Ele já sabia que Já não era. sabia que não era, mas aproveitou e falou que. Era, mas como você Como perguntou, você não é falou. mais. Quero, cara, quero desse, lembra? Era o Joel. Mas essa história que você citou do Didi, é bom lembrar que o Didi não treinou o Vasco. Não, Foi uma não treinou. cavada e tal. Eu acho Cavada que- ou, como você diz, um trote. Eu acho que quem entrou foi o Cláudio Garcia. Foi em 86. Né? O Cláudio Garcia, que era uma figura doce. Que foi substituído pelo Joel pela primeira vez. Caiu no treinando avião. time O avião não profissional. caiu, mas ele caiu no avião. O Cláudio Garcia largou o Flamengo a cair. Perdeu o campeonato. Perdeu o campeonato. Nunca Ganhou os dois mais. turnos. Nunca Ganhou dois turnos, mais, perdeu o nunca campeonato. mais pisou no Fluminense. E ele uma vez encontrei ele falou, pô, me arrependi e tal. Agora Mas ele já tá bem de vida? Não sei, faz muitos Ele anos que eu ganhou não muito vejo. dinheiro lá fora. Ele morava no Leblon. Morava na Barra. A última vez que eu vi, Barra, tava ele na morava Barra. na Barra, no condomínio, ele E morava ele no era- Barra do eu cheguei Chico, lá, morava- mas- exato. Ele é, olha, treinador. Gente boa, ótimo Treinador, papo. nota Mas 10. às vezes a gente toma atitudes, decisões Não, e erradas, há né? coisas interessantes sobre o Cláudio Caiu no Garcia. avião. O Vivinho, que veio pro Wells. o Vivinho foi a indicação dele. Foi. E o Edmar, aquele centroavante que depois Jogou jogou no no Corinthians, Guarani, ele, Corinthians. ele achou o Edmar em Brasília, o Edmar veio pro Taubaté, depois... Mas ele era e um- o- ele o- descobriu Ele, o morou, jogador. ele Ele foi e o técnico Roberto- do CEUB. Isso, ele e o Roberto Abranches montaram aquele time do Fluminense. Eles dois. Trouxeram o Branco, trouxeram o Jandir. Aliás, Quem trouxe, quem foi buscar foi o Tadeu, aqui, foi o nosso meu amigo Tadeu. Não, é a história do Não, Tadeu. A história é que o Lopes sempre foi muito meu amigo. Nós temos uma amizade, como amigo na época, o Lopes. Eu vi o Lopes chegar, eu vi o Vanderlei ser auxiliar do Lopes estagiário. Teve uma festa na casa do Jandir, quando o Fluminense contratou o Lopes. Só que o time, De 86. o time tinha um time com o Vanderlei Luxemburgo na Europa. E os mais velhos, a cabeça pensante, tanto que o apelido era esse, era o Delay. Isso. Os outros era tudo gato pau mandado. E fizeram ele morava aqui perto de onde nós estamos, Jandir, uma cobertura. Quem? O Jandir. Entendi. Aí lá para as altas tantas, as águas já estavam rolando, e o papo era, vamos derrubar o delegado. A conversa era essa. Eu não posso trair as minhas fontes, mas também não vou deixar meu amigo se dar mal. Peguei o telefone e liguei. Peguei o telefone, liguei para dona Elza. Perguntei, tá tudo certo? Tá fechado? Ah, tá fechado. Tá. Aí eu fui pro microfone e disse o seguinte, Lopes vai ter trabalho, olha só, Lopes vai ter trabalho no Fluminense, porque não é Vasco, não sei o quê. Ela ficou pé da vida comigo, me ligou. O Lopes me ligou. Aí passou, o que aconteceu? É, Derrubaram ele. Caiu. deu problema. Aí eu falei, tá vendo, amigo?
Os caras, pô, delay era o cabeça pensante, gente. Quer dizer, eles não queriam mudar o status quo que eles tinham, gente. E tem e acabou acontecendo uma coisa. Elcio, Fernando Carlos? Fernando Carlos de peru de fora não se manifesta, porque o Elcio já fazia o Fluminense. Eu acho que Cláudio Perrot, eu acho que é Fluminense o Perrot, inclusive. Não sei. Não é Vasco, não? Acho que é Vasco. Eu acho que é Vasco. Não, Perrot não. Cláudio Perrot é Vascaíno. Não. Não, acho que não. Não. Eu sei, o Elcio... Elcio é Fluminense. Essa é Fluminense. O Fernando Carlos, Deus o tenha, pô. Fluminense. Foi conselheiro e tudo, conselheiro repórter. O Deli também. 1977. O Deli também era conselheiro repórter. 77 Eu também fui conselheiro e narrador. E jogador de basquete. E joguei Você viu basquete. o Bazella jogar basquete? Depois do cara que fala que foi goleiro de futebol de salão, qualquer coisa pode. Esse tamanho, você jogava de quê? Até o em primeiro juvenil eu tive que parar. 1,76 m não podia ir mais ali, mas fui até lá. Jogou com aquelas craques do Vila Isabel. Aquele meio. Olha, aquele. Nada, tem o foto. maior jogador. Tem foto. Eu consegui as fotos. Eu consegui as fotos pra ele. O Sérgio está colado com o Noel. Tudo montagem. Com a S, Tudo com fake. Giso. Meu nome era conhece. Era banco, devia ser banco. mas do Faltava alguém, bota o Noel lá. Bota aquela mala pra jogar. Do Aécio, nós todos seríamos banco. Ó, de Aécio, Serginho, né? Passarinho, nós íamos ser banco desses caras. Djalma Navarro, que jogou no Fluminense, Tamba, que jogou no América, nós seríamos banco. Todos nós. O único que foi reserva mesmo daqui é foi o Júnior. Isso é mentira. O Júnior foi reserva Não, meu. você tem que fazer um Com programa. 10 anos de Eu não idade. preciso nem participar. Traz o Júnior aqui. Tem que pegar a autorização com a TV Globo. E aí pergunta se o Borges foi titular. Ele foi reserva. Aonde? Lá e batendo palma. Ele Valeu, fala Borges. com Valeu, você. Borges. Ele fala com Borges, você. Fala comigo. Ele conhece você? Me conhece. Lembra dessa história? Lembra. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou do Lopes, uma coisa que me chamou a atenção de 86, porque o Lopes cai com o Fluminense, ele vai pro Flamengo. Vai. E há uma final, que é a final do terceiro turno, que o Flamengo ganha roubado, como é natural Que acontecer. isso? O gol do Assis, que foi anulado, o Assis cabeceou de costas, fez o gol do empate e o juiz anulou. Mas lógico, o cara sem querer, de foi sem costas, querer. como é que Que era o cara joga de costas? O cara tem que jogar de frente. Afonso Soares chamou o juiz de Aloysio Felismengo da Silva. Aloysio Felismengo O da jogador tem Silva. que jogar de frente, como é que joga de costas? Mas não, ali foi um escapado. Velho Pepa não era Roubalheira. E o gol do Flamengo foi uma falta que não houve. Mas enfim, aí eu me lembro que eu estava no jogo, a minha pergunta é essa, eu me lembro que eu estava no jogo e os jogadores do Fluminense, ele saiu do Fluminense depois do final do Campeonato Todo Brasileiro. juiz é ladrão. Cabelada não. Cabelada, aliás, saudoso Cabelada, que Deus o tem. Gente boa. E aí os jogadores do Fluminense vão ao banco do Flamengo, me lembro do Washington, claramente o Washington, antes do jogo. Como uma coisa como se tivesse uma rivalidade dele, o Lopes, com os atletas. Quer dizer, depois dessa saída, a minha pergunta, depois dessa saída do Fluminense, quando ele vai pro Flamengo, ainda há algum burburinho, ainda há alguma coisa? Acho que houve, porque ele ficou uma mágoa, né? Dos dois lados. Dos dois lados. Porque depois, porque quando eu digo que ele ia ter problema, ele não acredita, mas depois ele teve problema. Depois ele viu que tinha. Tanto que ele caiu. E eles queriam, porque o jogador é o seguinte, eu não posso falar aqui, vai tirar o programa do ar. E jogador é jogador. Sim, jogador tá bom. Ele queria o Vanderlei, entendeu? Eles queriam o Vanderlei. É igual aquela profissão mais velha. Eles são terríveis, sabe? Então, de repente, eles queriam o Vanderlei. E o futebol, aí vem uma frase do Paulo Júnior, é uma grande mentira, mas no sentido de que, por exemplo, quem é que mexeu no time do campeonato de 82? O Vasco ser campeão. Lopes. Foi o Lopes. Quem é que barrou o Mazzaropi para botar o Acácio? Mas ele não queria. Ele não queria. Foi o Lopes, pode ter sido. Não, o Lopes botou, mas Alguém falou, o faça. Paulo Angione pressionou. Vários pressionaram. Aquilo foi uma pressão do Clóvis Munhoz, pode perguntar ao Clóvis. Paulo e o Lopes. Lógico que os louros vão pro treinador. Ele botou o Galvão. Não, e os louros é a carga, né? Porque se perde, uma... não era o Paulo Angione, nem o Lopes. Ele botou o Galvão. Botou o Ivan. Botou o Ivan. Gerson com Jota e o Marquinhos fez o gol de cabeça. Não, o Marquinhos, na verdade, era reserva. Tanto que ele fez e entrou no segundo tempo. E aí você vê, mentira. Aí vai para uma outra mentira, quer ver? A história do Vanderlei com o Romário na decisão que o Flamengo perde em 95. O Romário passou a noite com uma moça no carro.
naquele jogo. Mas o Romário era assim mesmo, não bebia, não bebe, Inclusive não fez fuma, um gol. mas só atende. Primeiro gol com a camisa do Flamengo. Aí- Aí, Fluminense. O Vanderlei soube, chegou pro Paulo Júnior e disse assim, ele não vai jogar. Ele tá barrado. Aí o Paulo, pois não, vai lá e comunica. Vai lá e comunica a ele, você é o treinador. Ah, não, eu não vou comunicar, então eu também não vou comunicar. Vou ficar com onda de tirar o Romário do time? É. Aí o time perde o campeonato. Perder com o Romário é uma coisa. lógico. Perder sem o Romário é outra coisa. Então, algumas coisas que foram verdade. É que nem a história do Fantoni, que foi amigo do Noel. Titio Fantoni? Titio Fantoni. Orlando Fantoni. Nu no vestiário, se enxugando. Assim, o Clóvis Moraes sentado. Aí disse, pois é, doutor. Tive uma reunião agora. O Clóvis não precisa. Vai cair todo mundo, só vai ficar eu. E caiu ele. Só caiu ele. Deixa eu só contar uma história que Ó, eu... vamos só começar a contar encerrar uma o história programa. rápida. Só para encerrar o programa daqui a pouco. Lembrando, nós estamos na TV Carioca da Gema, de tudo um pouco. E compartilhe, ative o sininho, se inscreva, dê o like e... Bom, vamos falar. Não, só contar uma história que eu e Mário estávamos em Porto Alegre, tinha feito um jogo do Botafogo Olha, isso aí no, é um no problema. hotel, e o Botafogo e o Fluminense ficaram Vai no mesmo contar hotel. tudo, inclusive o diretor? Não, o diretor, eu vou citar o nome que eu não posso. Não vai citar. Não vou citar. O Botafogo jogou, por exemplo, numa quarta-feira, e logo depois veio o Fluminense na quinta-feira com o Bons Romário tempos. e companhia. Bons tempos. Aí nós ficamos para fazer os dois jogos. Hotel Aquele hotel Universo. principal. É o City, que fica no centro de Porto Alegre. No Centrão. Aí o diretor do Fluminense Olhou. desce para conversar comigo e com o Mário. Foi pra... Papo vai, papo vem, papo vai, papo Fala vem. a O que verdade. aconteceu? Convidou o Borges para tomar champanhe no apartamento dele. O que o Borges não pode contar é que ele foi. Se foi. Dona Eu Beth, não fui. você confirma isso? Não? Confirmo. E Não subiram duas moças. É. O para Romário quarto escolheu do uma. Romário. O Romário Aí escolheu o Romário escolheu uma, desceu outra. Isso. Qualquer uma valia, porque eram dois aviões. Aí ele, o papo tá animado, vamos tomar champanhe no apartamento. Mas ele não foi. Eu não fui, eu tenho- graças a Deus que o Mário estava junto. O Mário, por viagem, fazia qualquer negócio. Não, fala que ele não, me não, falou. não, não. Ele falou Qualquer negócio. quase tudo. Ele falou, se for pequeno, Como é que é? Se for pequenininho, você falou pra mim uma vez. Se for pequenininho, não, e por ficar viagem de a boca gente faz calada. tudo. Dependendo, se for Depende. pequenininho, Não, o problema é o seguinte: Ficar de boca calada. é lógico. Não tem o problema. problema da viagem é o seguinte: eles viagem é gostam muito bom. tanto de viagem que botam no contrato. É lógico. Tem gente que põe. Né? Eni botou, o Austin O botou, Luiz Mendes botou. Luiz Mendes botou, Kleber Loureiro não. Não. Kleber Mas Loureiro eu não. tô Não lembrando gosto de disso. respeitar. Ele gosta tanto de viagem, a gente foi fazer um jogo, quando o Loreno ia, normalmente ia eu. Fazer o Vasco, e o Mário sempre lá, né? Em Santa Catarina. Santa Catarina. Aí choveu pra cacete. Anularam Anularam o jogo. O Mário negociou. Não fui eu que negociei. O cara Outro não, jogo. o cara, olha só, Pra não devolver dinheiro. era Vasco e Brusque. Nosso querido e saudoso Tava ele, Rubem Facchini. tava ele e um locutor que não me lembro agora. Tava o Paulo Seratênios e o Isso. Gato Mestre, o Marconde, grande amigo. E eu não me lembro que era um locutor. Acho que era Maurício, sei lá. Aí o jogo não teve. O Luiz Carlos Silva, pelo menos Luiz Carlos Silva. Choveu de cachorro beber água em pé. Aí veio um cara, dono de uma padaria, olha só, dono da padaria. Será que dá para eu falar com o Paulo Júnior, que eu tinha conversado com ele, para levar o jogo para Rio do Sul. Rio do Sul. Rio do Sul. Isso. Aí eu falei, amigo, o senhor é empresário? Não, eu tenho uma padaria. Olhei pra cara do cara. Uma Paulo, padaria da rede. Peraí. Aí conjuminou, por quê? Jogou na quarta e depois voltou a jogar com o Brusque. Esse período que ficou lá em Rio do Sul, o cara botou a gente num hotel, aí ficou tudo por conta da campanha. Nós não pagamos também. O cara tinha uma padaria, mas tinha uma fazenda de perder de vista o número de gado. Eita.
deu churrasco, deu diabo, fez uma festa e pagou em dinheiro. Que beleza. A cota menor, Alfeu Pena estava. Alfeu Foi o que negociou. Quem negociou foi o Mário. Não negociou. O Alfeu só Pagou a cota. Mas vocês ficaram felizes. Pô, sempre. Geral e restrito. Senão a gente ia voltar. Olha, tem que voltar. Ô, meu filho, volta, devolve o diário. Mário negociou uma chuva. O jogo foi que ele estava no vestiário. O jogo é cancelado no vestiário. O estádio lá em Brusque, ele tem umas colunas, feito um buraco. Parecia uma cachoeira, um negócio de água. Não tem show. Aí, naquela viagem, não sei se você se lembra, que o Edu, era o Edu, técnico. Não. O Edu ia assumir. Era o Júlio César Leal. Edu ia assumir. Que disse pra mim o seguinte: o senhor Calçada garantiu que eu sou o treinador. Eu falei, eu acho que não vai ser. Mas por quê? Eu acho que ele está contratando o Edu. Mas ele disse que eu vou ser o treinador. Eu falei, a mulher dele, Dona Marlene, Já conta tudo. diz que o que ele fala hoje, ele não repete amanhã. É verdade. E ele caiu. Quando chegou, foi o Edu. É porque foram alguns amistosos. Era o Otto Glória, saiu o Otto Glória e ele ficou por alguns amistosos. Ele achou que ia ser efetivado. E ele fez um belo trabalho. Era um baita de um treinador nas categorias de base. Ele foi campeão. É impressionante. Seu Otto está no hall dos que eu chamava de Seu Otto. É Seu Otto, Seu Zito Seu Didi. e Seu Enio Andrade e Seu Didi. Seu Enio Andrade, principalmente, que foi uma pessoa muito amigo, um treinador fantástico, um jogador que eu vi jogar, treinador do Grêmio, do Palmeiras, campeão brasileiro com o Grêmio. Com Coritiba. Campeão com Coritiba. E um cara assim... Internacional. Fui entrevistar o Leão lá em Piriápolis, lá no Uruguai. Aí o Leão não quis falar para variar mal-humorado. Muito. Aí eu fiquei meio pé da vida, sentei, pedi uma cerveja. Pedi a cerveja certa, diga-se passagem, Nortenha. Aí tô tomando a cerveja, o seu Enio sentou. O que houve, meu menino? Menino. Falei, não, seu Enio, é que eu quis falar aí com o Leão. Sim, não liga não. Você é mal-humorado, você tem raiva da vida. Você precisa falar com ele? Preciso. Ou eu falo com ele ou eu não falo com ninguém, bola. Peraí. Daqui a pouco vem o Leão. O seu Enio pediu para falar com você. Eu digo, o seu Enio pediu. Falei. Aí o Enio, naquele dia em diante, ligava para casa dele. E o Zito também. E o Zito tem umas malas, né? Mas tem uns caras que mas realmente... o Otto, por que o Otto? O Otto, porque ele era uma pessoa doce. Sim. E vivia no mundo da Europa. Quando o Eliomário Valentes botou a orelha na porta, escutou a reunião, ele ficou assim... Encantado? Não, desbundado. Porque ele não entendia como... Eu falei, seu Otto, o Eliomário escutou o Daniel, aquele uruguaio. Daniel Gonzalez. Que morreu no desastre de automóvel. Peitou o senhor. Não peitou? Peitou. E o senhor falou isso, ele falou aquilo, assim. Pois é. Mas como, meu filho? Eu falei, o Eliomário escutou e passou para nós. Então nós tínhamos que mandar um enviado, o enviado foi o Eliomário. Mas que isso, gente? Eu não estou acostumado com isso. Falei assim, é melhor só começar a se acostumar, porque daí para pior. Coitado, aí caiu. Bom, vamos a fechar o programa. De tudo um pouco, com o Mário Silva, grande comentarista esportivo. Tá o nosso Mário contando histórias sensacionais. Tem que voltar, hein? Tem que voltar, porque já tem quase 2 horas de programa. Hoje não falamos sobre os coleguinhas. Não, tem mais história. Coleguinha... tem muita história. Mas e hoje ficou só aquela vitória do Flamengo sobre o Vasco. Na próxima vai ter a do Vasco sobre o Flamengo, que a gente vai falar. Nem beleza. Pois é. Dá um tchau, Sérgio. Bom, eu, mais uma vez, muito satisfeito, muito feliz de ter um ícone aqui do nosso rádio, da televisão, como eu soube hoje, mas fundamentalmente quando do eles rádio. Deixam. Agora é quando eles deixam. Que durante muito tempo... melhor aquele conselho que eu já esqueci. Esquece, melhor, esquece. Que durante muito tempo eu achei que era vascaíno por tão bem que cobria. Mas vou lhe dar uma Vasco. informação. O meu neto é Vasco. Matheus. Alguém na família tinha que salvar. Eu tenho muito carinho pelo Vasco. Não, fala do outro neto, que é muito melhor. O outro neto é Fluminense. Qual o nome?
Fala o nome do Neto, pô. Do Neto? Os dois É o Netos. Daniel, o Dandá. E o Daniel É Fluminense. E o E o Vascaíno? Matheus é Vasco. Matheus, um grande abraço para você. E Matheus, olha, escolheu certo. em alguns momentos eu torci pelo Vasco. Então, por causa do... Campeonato Fluminense, Campeonato Nacional que o Vasco perdeu pro Fluminense, aquele gol do Ah, Romerito. você foi secar, sacana. Bem feito, bem Não, mas eu feito. torcia por eu queria que o Vasco da Libertadores, eu tava olhando a Você Libertadores. tá precisando de viagem, viajando. Aliás, aquela Libertadores, eles não ganharam um jogo sequer. Verdade. Nenhum nem outro. É. E o Roberto fez a defesa do jogo e a bola entrou, que foi um pecado. Porque o Romerito toca, ele defende, Mas e o ele Romerito pega o tá rebote. saindo para comemorar e a bola vai para ele e ele toca de novo. Pega agora. Mas aquele... Roberto, aquele- grande goleiro. Roberto Costa. Roberto Roberto Costa, Costa. que foi para a seleção brasileira. logo É seguinte. isso. Grande goleiro. Estamos... Bom, tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço pra você. Pix neles aí. Você se inscreva, compartilhe, ative o sininho. E Pix. Eu peço desculpas a você pela essa babaquice aqui dos Mas dois. Pix, não pode, velho. É descontração, isso que é legal, não é aquela coisa certa, séria, mas informação, debate, né? Oi? Conteúdo. Só ver o Dia Noel já foi um prazer Pô, imenso. puxa saco formiga, daí Paulo tudo que é mandou lugar, um né? abraço. Impressionante, né? O Paulo mandou um abraço pra você, viu? Eu vou mandar pra ele. Então tá bom, gente. Espero que você tenha gostado. Toda terça-feira você tem encontro marcado com o Borges, com o Sérgio, comigo e um convidado super especial aqui, de tudo um pouco, pela TV Carioca da Gema. Hugo, obrigado, meu garoto. Informação com deboche, nosso diretor. Informação com gostei deboche. dela, Tá gostei. botando os manguinhos de fora! Tá botando os manguinhos de fora! Tá certo. Gostei dessa. É brincadeira, Hugo, é brincadeira, né? O cara é forte, todo mundo, mas não dá. Qualquer coisa o Sérgio encara. Vamos em frente. Semana que vem, aqui na TV Carioca da Gema. Um abraço super especial para vocês que estão sempre com a gente. E semana que vem, mais um convidado especialíssimo. Tchau.